Cemitério. Um lugar que para muitos é sinônimo de silêncio, mistério e até medo. Mas, e se eu te contar que o cemitério é muito mais do que um espaço de descanso para os mortos? Hoje, vamos fazer uma jornada completa por esse universo, explorando sua história, significado cultural, lendas e até curiosidades que você nunca imaginou. Para começar, você sabia que os cemitérios existem há milhares de anos? As primeiras evidências de sepultamentos humanos datam de cerca de 100 mil anos atrás, quando nossos ancestrais começaram a mostrar sinais de cuidado com os mortos, enterrando-os com objetos e rituais. Isso mostra que o respeito à morte e à memória é uma característica profundamente humana. Já pensou que a forma como a gente trata os mortos reflete também como vivemos? Se a gente olhar para os cemitérios ao longo da história, percebe que eles sempre foram espaços cheios de simbolismos. Na Idade Média, por exemplo, era comum que os cemitérios ficassem bem próximos às igrejas, como uma forma de manter os mortos sob a proteção espiritual. Muitos desses lugares tinham esculturas, cruzes e inscrições que contavam histórias, quase como livros de pedra. Essa ligação entre arte, religião e memória segue até hoje. O cemitério de Père-Lachaise, em Paris, é um dos exemplos mais impressionantes. Lá, além de ser o local de descanso de artistas famosos, como Jim Morrison e Oscar Wilde, o espaço é uma verdadeira galeria a céu aberto, com esculturas que impressionam pela beleza e pelo simbolismo. Mas os cemitérios não são iguais em todo o mundo. Cada cultura tem sua maneira de lidar com a morte e com os espaços onde ela é celebrada. No México, por exemplo, o Dia dos Mortos é uma festa que mistura respeito e alegria, onde as famílias visitam os túmulos, decoram com flores e contam histórias para manter viva a memória dos que se foram. Já no Japão, os cemitérios são locais de contemplação e silêncio, com rituais que envolvem limpeza dos túmulos e orações específicas. Essas diferenças mostram como a morte é encarada de formas muito distintas, mas sempre com forte vínculo emocional. Além da história e da cultura, os cemitérios são também espaços que carregam muitas histórias pessoais e até mistérios. Quem nunca ouviu falar de assombrações, fantasmas ou eventos inexplicáveis em cemitérios? Muitas dessas histórias têm origem em lendas urbanas, mas algumas são baseadas em relatos reais de pessoas que visitaram esses locais e tiveram experiências estranhas. Por exemplo, há cemitérios famosos por relatos de aparições e sons misteriosos, o que só aumenta o fascínio e o medo que eles despertam. Será que tem explicação científica para tudo isso? Ou será que o cemitério guarda mesmo segredos além da nossa compreensão? E não para por aí. Os cemitérios também são lugares de reflexão sobre a vida e a morte. Para muitas pessoas, visitar um cemitério é uma forma de lembrar que a vida é passageira e que precisamos valorizar cada momento. É comum encontrar pessoas que vão a esses lugares para pensar, meditar ou até encontrar inspiração. Em tempos modernos, cemitérios viraram até pontos turísticos e culturais, onde passeios guiados e eventos são organizados para resgatar histórias e promover o respeito à memória. Esse movimento ajuda a mudar a visão negativa que muitos têm desses espaços. Para fechar, vale destacar que os cemitérios são, acima de tudo, lugares de memória. Eles registram histórias individuais e coletivas, contam sobre épocas, costumes, amores e perdas. Eles nos conectam ao passado e nos fazem refletir sobre o futuro. O próximo cemitério que você visitar, olhe com outros olhos. Veja as esculturas, leia as inscrições, imagine as vidas por trás daqueles nomes. O silêncio deles é, na verdade, uma conversa que atravessa o tempo, falando de humanidade, respeito e, acima de tudo, vida. Então, se você curtiu essa viagem pelo mundo dos cemitérios, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar aqui qual história mais te impressionou. Tem muito mais vindo por aí, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cemitério. Um lugar que naturalmente desperta emoções fortes, do medo à curiosidade, do respeito à inquietação. Mas e se eu te contar que os cemitérios são muito mais do que simples locais para guardar os mortos? Eles guardam segredos, histórias incríveis e até mistérios que atravessam séculos. Hoje, eu vou te levar para uma viagem completa dentro desse universo fascinante,
explorando desde as origens dos cemitérios, passando por suas transformações culturais, até algumas histórias reais e surpreendentes que você provavelmente nunca ouviu. Então, segura essa porque a jornada vai ser longa e intensa, e você vai querer ficar comigo até o final para não perder nada. Vamos começar falando sobre a origem dos cemitérios. Diferente do que muitos pensam, a prática de enterrar os mortos não surgiu para proteger os corpos, mas como um ato simbólico, que expressava o respeito e o luto da comunidade. Arqueólogos descobriram sepultamentos humanos com mais de 100 mil anos, onde os corpos eram enterrados com objetos pessoais, indicando que já naquela época havia um significado emocional e espiritual por trás da morte. No entanto, foi só a partir da antiguidade que os cemitérios começaram a tomar a forma que conhecemos hoje, com espaços dedicados exclusivamente para os mortos, muitas vezes localizados fora das áreas urbanas. Isso para evitar doenças, mas também para separar o mundo dos vivos do mundo dos mortos. No Egito Antigo, por exemplo, os cemitérios eram verdadeiras cidades para os mortos. As pirâmides e os túmulos elaborados, como o Vale dos Reis, mostram como os egípcios acreditavam na vida após a morte e investiam na preservação do corpo e na decoração do túmulo para garantir uma passagem segura para o além. Essa visão influenciou várias culturas e marcou profundamente a forma como encaramos os espaços funerários. Já na Roma Antiga, os cemitérios ficavam nas estradas principais, com monumentos elaborados para mostrar o status social dos mortos, quase como uma vitrine da importância da pessoa na sociedade. Com a Idade Média, os cemitérios ganharam uma forte ligação com a religião. A Igreja Católica, por exemplo, era a principal responsável pelos rituais funerários, e os cemitérios frequentemente ficavam dentro ou perto das igrejas. Isso criou um ambiente carregado de simbolismos, onde a arte e a fé se misturavam. As lápides eram decoradas com cruzes, anjos, símbolos que representavam a alma e a esperança de vida eterna. No entanto, a superlotação desses locais e as condições sanitárias precárias levaram, mais tarde, a uma reforma importante nos cemitérios, que começaram a ser transferidos para áreas mais afastadas das cidades, dando origem aos cemitérios modernos. Hoje, os cemitérios são lugares que podem ser visitados tanto para prestar homenagens quanto para aprender. Muitos são verdadeiros museus ao ar livre, com esculturas, arquitetura e história. Um exemplo incrível é o cemitério de Highgate, em Londres, famoso por seus túmulos góticos, árvores centenárias e histórias de personalidades que ali descansam. Já no Brasil, temos o Cemitério da Consolação, em São Paulo, que é um verdadeiro patrimônio cultural, com obras de arte e túmulos que contam a história da cidade. Esses espaços são importantes para a preservação da memória e para o estudo da cultura e da história. Mas não dá para falar de cemitérios sem mencionar as histórias misteriosas que os cercam. Quem nunca ouviu falar de fantasmas, aparições ou fenômenos inexplicáveis nesses locais? Há relatos ao redor do mundo de pessoas que sentiram presenças, ouviram sons ou tiveram experiências estranhas durante visitas. Alguns desses relatos se tornaram lendas urbanas, alimentando o imaginário popular. Um exemplo famoso é o cemitério de Greyfriars, na Escócia, conhecido por ser um dos mais assombrados do mundo. Lá, dizem que o fantasma do cão Bob protege o túmulo do seu dono, e visitantes relatam fenômenos misteriosos, como mudanças repentinas de temperatura e sons sem explicação. Além disso, o papel social dos cemitérios também merece destaque. Eles são espaços de memória coletiva, onde estão registradas as histórias de famílias, comunidades e até nações. Por meio das lápides, é possível traçar trajetórias, entender tradições e até mesmo estudar epidemias, guerras e movimentos sociais. Durante pandemias, por exemplo, muitos cemitérios ampliaram seus espaços para atender ao aumento de mortes, deixando marcas visíveis do impacto desses eventos históricos. Isso mostra como os cemitérios são documentos vivos que refletem nossa história. Por fim, vale lembrar que os cemitérios também são locais de reflexão sobre a própria vida. A visita a esses espaços pode provocar uma sensação de humildade e de valorização do presente. Para muitas pessoas, estar em um cemitério é uma forma de encontrar paz, pensar na finitude e renovar a vontade de viver intensamente. Alguns até encontram inspiração artística ou espiritual nesses momentos de conexão com a memória dos que vieram antes. Portanto, o cemitério, apesar de ser um lugar de silêncio, está cheio de vida que continua na memória, na história e na cultura. Se você curtiu essa imersão completa no universo dos cemitérios, deixa seu like, compartilha com a galera e comenta qual parte dessa história te surpreendeu mais.
Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muito mais vindo por aí, com histórias incríveis e curiosidades que você não encontra em qualquer lugar. Cemitério. Um lugar que carrega um peso enorme na cultura e na imaginação popular. Mas hoje, vamos além do óbvio e vamos explorar uma história que vai te mostrar que cemitérios são muito mais do que apenas lugares para enterrar os mortos. Eles são palcos de histórias humanas poderosas, cheias de emoção, mistério e até superação. Prepare-se para conhecer a trajetória do cemitério que mudou a relação das pessoas com a morte, transformando tristeza em um espaço de memória viva e aprendizado para gerações. Fique comigo porque essa história é longa, cheia de detalhes e merece sua atenção do começo ao fim. Tudo começou em meados do século XIX, quando as cidades europeias e americanas enfrentavam uma grave crise, o crescimento populacional e a falta de espaço para sepultamentos dignos. As igrejas já não conseguiam acomodar os mortos nos pequenos cemitérios urbanos, que além de superlotados, representavam sérios riscos à saúde pública, devido à proximidade dos túmulos com as áreas habitadas. Foi nesse contexto que surgiram os chamados cemitérios-jardins, espaços planejados para serem muito mais do que locais de sepultamento, verdadeiros parques de memória, onde arte, natureza e respeito se encontravam. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa transformação é o cemitério Laurel Hill, na Filadélfia, Estados Unidos. Fundado em 1836, ele foi um dos primeiros cemitérios do tipo jardim a abrir as portas. Diferente dos cemitérios tradicionais, Laurel Hill foi planejado para ser um lugar de visita, com caminhos, esculturas, árvores e monumentos que homenageavam a vida das pessoas enterradas ali. Esse conceito revolucionou a forma de pensar a morte, aproximando os vivos e os mortos em um espaço onde a beleza e a memória caminhavam juntas. Mas não foi só a arquitetura que mudou. A história das pessoas enterradas nesses locais também ganhou destaque. No Laurel Hill, por exemplo, estão sepultadas figuras importantes da história americana, como soldados da Guerra Civil, artistas, escritores e líderes da época. Cada túmulo conta uma história, e muitos deles são verdadeiras obras de arte, esculpidas com detalhes que refletem a personalidade e a trajetória dos falecidos. Além disso, o cemitério abriga eventos culturais, tours guiados e projetos educacionais, que mostram como a morte pode ser encarada de maneira respeitosa e até inspiradora. Esse movimento do cemitério Jardins se espalhou pelo mundo e influenciou a criação de cemitérios que hoje são verdadeiros pontos turísticos e culturais. No Brasil, temos o cemitério do Araçá, em São Paulo, que segue essa linha, com áreas verdes e túmulos históricos que guardam parte da história da cidade. O modelo de cemitério-jardim ajudou a quebrar o tabu da morte, mostrando que esses espaços podem ser lugares de encontro, reflexão e até lazer para as famílias. Mas claro, nem tudo é apenas beleza e história. Cemitérios também carregam seus mistérios e histórias assustadoras. Muitos desses espaços, por serem antigos, acumulam relatos de aparições, fenômenos estranhos e até eventos inexplicáveis. No Laurel Hill, por exemplo, há histórias de visitantes que sentiram presenças e ouviram sons misteriosos, o que só aumentou o fascínio por esse lugar. Essas histórias ajudam a manter viva a ligação emocional das pessoas com os cemitérios, que se tornam mais do que apenas locais de sepultamento, verdadeiros espaços de memória e mistério. Além disso, a história dos cemitérios revela muito sobre a relação das sociedades com a morte, o luto e o respeito pelos antepassados. A maneira como um povo trata seus mortos reflete seus valores, crenças e até sua visão sobre a vida. Por isso, visitar cemitérios históricos é também uma forma de viajar no tempo, entendendo como as culturas evoluíram e como continuam lidando com o fim da vida. Isso transforma o cemitério em um espaço vivo, onde passado e presente se encontram. Para concluir, vale a pena lembrar que, apesar de sua aparência silenciosa e muitas vezes sombria, os cemitérios são, acima de tudo, lugares de vida. A vida que permanece na memória, nas histórias e no respeito que temos pelos que vieram antes. Quando você visitar um cemitério, tente enxergar além das lápides e túmulos. Veja as histórias, as artes, as emoções que estão ali impressas e deixe que esse contato te faça refletir sobre a sua própria existência. Se gostou dessa história, deixe o seu like, compartilha com a galera e comenta aqui qual parte mais mexeu com você. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tem muito mais vindo por aí, com histórias que vão te surpreender e fazer você pensar de um jeito diferente.
Cemitério. Um espaço que, para muitos, está associado a silêncio, medo e mistério. Mas, por trás desse cenário, existe uma história fascinante, repleta de acontecimentos curiosos, transformações culturais e segredos que poucos conhecem. Hoje, você vai acompanhar uma narrativa completa que revela o papel dos cemitérios na história da humanidade, sua importância social e cultural, e as histórias surpreendentes que eles guardam. Prepare-se para uma imersão que vai mudar seu olhar sobre esses lugares que, apesar de silenciosos, falam muito sobre a vida e a morte. Desde os tempos mais remotos, os humanos demonstram uma relação profunda com os mortos. Arqueólogos encontraram sepultamentos com milhares de anos, onde os corpos eram cuidadosamente enterrados acompanhados de objetos, mostrando um cuidado e um respeito impressionantes. Ao longo da história, os cemitérios foram se transformando junto com as sociedades. Na antiguidade, eram verdadeiros locais sagrados, onde se realizavam rituais para garantir uma passagem segura para o além. Já na Idade Média, os cemitérios passaram a ser administrados pela Igreja, que usava esses espaços para reforçar crenças e costumes religiosos, criando um ambiente carregado de simbolismo e fé. Mas a evolução dos cemitérios não parou por aí. Com a Revolução Industrial e o crescimento das cidades, os cemitérios urbanos começaram a enfrentar problemas como superlotação e questões sanitárias. Isso levou à criação dos cemitérios modernos, geralmente localizados fora dos centros urbanos e projetados para serem espaços de respeito, memória e também de convivência com a natureza. Esses novos cemitérios ganharam áreas verdes, caminhos planejados e esculturas que contam histórias, transformando o conceito de lugar de descanso eterno em verdadeiros parques da memória. Entre esses cemitérios modernos, alguns se destacam por suas histórias e arquitetura. O cemitério de Montparnasse, em Paris, por exemplo, é conhecido por abrigar túmulos de grandes nomes da cultura mundial, como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, além de ser um ponto turístico que atrai visitantes interessados em arte e história. No Brasil, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, tem sua própria história ligada à formação da cidade e às lutas sociais. Conhecer esses lugares é uma forma de entender a história por trás dos túmulos e das lápides, e perceber que cemitérios são verdadeiros arquivos vivos. Além da história e cultura, cemitérios são palco de muitas lendas e mistérios que se espalham pelo mundo. Contos de fantasmas, aparições e fenômenos inexplicáveis fazem parte do folclore e da tradição oral em muitos lugares. Esses relatos alimentam o imaginário popular e também despertam a curiosidade científica, que busca explicar muitos desses eventos a partir de estudos sobre percepção humana, fenômenos naturais e psicologia. Seja qual for a origem dessas histórias, elas mantêm viva a conexão emocional das pessoas com os cemitérios e o mistério da morte. Outra faceta importante dos cemitérios é seu papel social. Eles são espaços de memória coletiva, onde estão registradas as trajetórias de famílias, comunidades e até de nações inteiras. Durante momentos históricos como guerras e pandemias, os cemitérios se tornam testemunhas silenciosas do sofrimento e da superação, com monumentos que homenageiam os que partiram e lembranças que ajudam os vivos a lidar com a perda. Além disso, muitos cemitérios promovem eventos culturais, caminhadas históricas e atividades educativas, transformando o luto em aprendizado e respeito. Por fim, vale lembrar que cemitérios são também lugares de reflexão e conexão. Visitar um cemitério pode ser um momento para pensar sobre a própria vida, valorizar o tempo presente e encontrar paz em meio ao silêncio. Muitos artistas, escritores e filósofos buscaram inspiração nesses espaços, encontrando ali um contato com a finitude que ajuda a dar sentido à existência. Portanto, o cemitério, apesar de sua aparência sombria, é um espaço cheio de vida, uma ponte entre o passado e o presente, entre os vivos e os que já partiram. Se essa história despertou sua curiosidade, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e comentar qual parte mais te marcou. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Cemitério. Para muitos, um lugar que evoca silêncio, respeito e mistério, mas também é palco de histórias incríveis, repletas de curiosidades, cultura e até transformações sociais. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa que revela um lado pouco conhecido desses espaços, seu papel na preservação da memória, sua importância histórica e as histórias surpreendentes que estão enterradas em suas lápides. Fica comigo até o final, porque essa viagem vai mexer com seu olhar sobre a vida, a morte e o legado que deixamos para o futuro. A história dos cemitérios começa muito antes do que você imagina.
Povos antigos já demonstravam um cuidado especial com seus mortos, como mostram descobertas arqueológicas que revelam sepultamentos com objetos pessoais e sinais de rituais. Isso indica que a morte sempre foi cercada de significado para a humanidade. Ao longo dos séculos, os cemitérios foram ganhando características que refletem as crenças, as tradições e os valores das sociedades em que estavam inseridos. Na Roma antiga, por exemplo, os túmulos eram construídos nas estradas principais, visíveis para todos, como forma de eternizar a memória e o status social dos mortos. Já na Idade Média, a relação com a morte passou a ser fortemente mediada pela Igreja, que controlava os espaços de sepultamento e utilizava os cemitérios como uma forma de reforçar os dogmas religiosos. Os cemitérios ficavam próximos às igrejas e eram locais carregados de símbolos que representavam a esperança de vida eterna, como cruzes, anjos e inscrições. Essa ligação entre arte, fé e memória permanece até hoje e faz dos cemitérios verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Com o crescimento das cidades durante a Revolução Industrial, surgiram novos desafios para os cemitérios. A superlotação e as condições sanitárias precárias motivaram a criação do chamado cemitério-jardins, planejados para serem espaços verdes e de convivência, onde a beleza natural se une ao respeito pelos mortos. Esse conceito transformou a forma como a sociedade encara a morte, tornando cemitérios locais para visitação, reflexão e aprendizado. Exemplos famosos são o cemitério Père-Lachaise, em Paris, e o Highgate, em Londres, que atraem turistas do mundo todo. Além da história e da arquitetura, os cemitérios guardam relatos impressionantes que atravessam o tempo. Muitos deles são palco de lendas urbanas, relatos de fantasmas e fenômenos sobrenaturais que despertam a imaginação popular. No entanto, por trás dessas histórias, também há explicações ligadas à psicologia, ao ambiente e às crenças culturais que ajudam a entender por que os cemitérios carregam esse fascínio tão forte. Outro ponto importante é o papel social dos cemitérios, que funcionam como espaços de memória coletiva. Eles registram a história de famílias, comunidades e eventos importantes, sendo verdadeiros arquivos da humanidade. Durante guerras, epidemias e outras crises, os cemitérios ampliam suas funções, transformando-se em lugares de homenagem e lembrança, preservando a memória daqueles que enfrentaram tempos difíceis. Para finalizar, vale lembrar que cemitérios também são lugares de reflexão e aprendizado. Muitos encontram nesses espaços um convite para pensar na própria vida, valorizando cada instante e buscando inspiração para viver de forma mais consciente e plena. Por isso, ao visitar um cemitério, tente enxergar além das lápides e túmulos. Veja as histórias, as artes e as emoções que estão ali impressas, e permita-se conectar com a humanidade que transcende o tempo. Se curtiu essa viagem pelo universo dos cemitérios, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta aqui qual história mais te tocou. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cemitério. Um lugar que mexe com as emoções de todos, seja pela saudade, pelo mistério ou pelo respeito que inspira. Mas você sabia que, por trás do silêncio dos túmulos, existem histórias impressionantes que revelam muito sobre quem somos, nossas tradições e até segredos pouco conhecidos? Hoje, eu vou contar para você uma história completa sobre cemitérios que vai mostrar como esses espaços são muito mais do que locais de descanso eterno, são verdadeiros guardiões da memória, da cultura e da humanidade. Fique comigo até o fim, porque essa narrativa vai te prender do começo ao fim. Desde os tempos antigos, o ser humano sempre teve um vínculo especial com a morte. As primeiras sepulturas encontradas em escavações arqueológicas mostram um cuidado quase sagrado com os mortos, incluindo objetos pessoais e rituais que demonstram respeito e uma crença em algo além da vida. Com o passar dos séculos, esse respeito ganhou formas diferentes em cada cultura, refletindo suas crenças e valores. Na Grécia Antiga, por exemplo, os cemitérios eram locais onde se prestava homenagem aos mortos com festas e oferendas, celebrando a memória daqueles que partiram. Na Idade Média, os cemitérios começaram a ser fortemente influenciados pela Igreja, que associava esses espaços ao julgamento das almas e à esperança de redenção. Por isso, muitos cemitérios foram construídos próximos às igrejas, e suas lápides estavam repletas de símbolos religiosos, como cruzes, anjos e passagens bíblicas, reforçando a fé e a conexão espiritual. No entanto, esses locais eram pequenos e rapidamente se tornaram superlotados, gerando problemas sanitários que levaram à criação dos cemitérios modernos, afastados dos centros urbanos e com planejamento voltado para o respeito à saúde pública.
Com a Revolução Industrial, as cidades cresceram de forma acelerada, e a necessidade de cemitérios maiores e organizados se tornou urgente. Foi então que surgiu o conceito de cemitério-jardins, espaços planejados que misturam natureza, arte e memória, transformando o ato de visitar um túmulo em uma experiência de reflexão e até lazer. Exemplos famosos, como o cemitério de Père-Lachaise, em Paris, ou o Highgate, em Londres, atraem visitantes do mundo todo, interessados não só na história, mas também na beleza e na arte desses locais. Mas cemitérios também são lugares cercados de mistérios. Muitas histórias de fantasmas, aparições e fenômenos inexplicáveis nasceram nesses ambientes, alimentando o folclore e o imaginário popular. Seja o relato de uma luz que aparece à noite ou de vozes sussurradas no silêncio, essas histórias despertam a curiosidade e, para alguns, até um certo arrepio. No entanto, pesquisadores e especialistas também procuram entender esses fenômenos sob o ponto de vista científico, mostrando que o medo e o fascínio pelo cemitério são parte da complexa relação humana com a morte. Além de tudo isso, os cemitérios são documentos vivos da história das cidades e das pessoas que nelas viveram. Eles registram nomes, datas, famílias e eventos importantes, funcionando como verdadeiros arquivos públicos a céu aberto. Durante períodos de guerra, epidemias e crises, esses espaços ampliam sua importância, abrigando túmulos que contam histórias de sofrimento, coragem e superação. Por isso, visitar um cemitério pode ser também uma aula de história, cultura e humanidade. Para terminar, é importante lembrar que cemitérios são também lugares de reflexão profunda. Ao caminhar por entre os túmulos, somos convidados a pensar na efemeridade da vida, na importância das relações e no legado que deixamos para o futuro. Muitos artistas, escritores e pensadores encontraram inspiração nesses espaços silenciosos, que falam diretamente à nossa alma e nos conectam com aquilo que é eterno, a memória e o amor. Se gostou dessa história, deixa seu like, compartilha com a galera e comenta qual parte mais te surpreendeu. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. O som da chuva batendo nas janelas era a única coisa que quebrava o silêncio na pequena cabana. Mas naquele momento, ele ouviu algo mais. Algo que não deveria estar lá. Um suspiro, baixo, quase inaudível. E então, a porta se fechou sozinha. Lucas sempre foi um amante da natureza. Como um fotógrafo de paisagens, ele passava a maior parte de seu tempo em lugares remotos, capturando a beleza do mundo selvagem. Quando recebeu a oportunidade de ir até uma pequena cabana no meio da floresta, ele não hesitou. A ideia de passar alguns dias longe da cidade e de tudo que a rodeava parecia ser o refúgio perfeito. Ele sabia que, naqueles lugares isolados, poderia se concentrar totalmente em seu trabalho, sem interrupções. Mas quando chegou à cabana, algo não parecia certo. A construção era simples, com madeira envelhecida e janelas que pareciam ter sido fechadas há anos. O vento uivava lá fora, mas a cabana permanecia silenciosa, como se estivesse em uma espécie de limbo temporal. No entanto, Lucas não se importou. Era uma oportunidade única, e ele logo se acomodou, preparando-se para os dias de trabalho que viriam. Ao cair da noite, o ambiente da cabana se tornava cada vez mais estranho. As paredes rangiam, como se estivessem respirando, e os sons da floresta pareciam mais próximos do que deveriam. Mas Lucas, focado em seu trabalho, ignorou esses pequenos detalhes. Ele não acreditava em histórias de espíritos ou maldições. Para ele, tudo não passava de imaginação fértil. No entanto, à medida que a noite avançava, ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava observando. Ele se levantou para dar uma olhada pela janela, mas não havia nada além da escuridão da floresta. Quando ele se afastou, a porta da cabana se fechou com um estrondo. Um som que, por algum motivo, fez o coração de Lucas disparar. Ele foi até a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. Algo o estava mantendo ali. Naquele momento, a realidade ao seu redor começou a mudar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que já não estava mais sozinho. Lucas tentava se acalmar. É só a mente pregando peças, pensou consigo mesmo. No entanto, o ambiente da cabana parecia cada vez mais denso. As sombras pareciam se esticar pelas paredes e o ar ficava mais quente, mais pesado.
Ele se afastou da porta, sentindo uma pressão crescente em sua cabeça. Foi quando ele percebeu algo estranho. O quadro pendurado na parede, um simples retrato de uma mulher com um olhar vazio e triste. Ele não havia reparado antes, mas agora parecia que os olhos da mulher estavam fixos nele. Seus pés começaram a se mover involuntariamente em direção ao quadro, como se algo estivesse puxando-o para mais perto. A cada passo, o peso em sua mente aumentava, até que ele estava diante da pintura, com os olhos da mulher agora completamente fixos em seu rosto. Lucas sentiu um frio cortante na espinha, e ao tentar se afastar, a porta da cabana se abriu de repente. Mas ele não podia ir embora. Algo o impedia de deixar o lugar. Ele não sabia o que era, mas sabia que não podia ficar. Mas ao virar-se para sair, algo mais o chamou: o quadro. Seus olhos estavam agora vazios. E, antes que ele pudesse reagir, algo puxou para dentro da pintura. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa. Era como se sua própria alma estivesse sendo consumida pela tela. A escuridão da pintura se alargava, engolindo-o por completo. Lucas sentiu sua pele esquentar, seu corpo sendo absorvido pela pintura como se ela fosse uma entidade viva. Ele tentava se libertar, mas suas mãos e pés estavam sendo esmagados pela pressão da tela. Ele não conseguia ver nada, apenas uma escuridão profunda, uma sensação de estar afundando, sem fim. Foi então que ele viu algo, uma silhueta no fundo da escuridão. A figura de uma mulher, com os mesmos olhos vazios do quadro, se aproximava dele. Cada passo parecia ecoar em sua mente, e logo ela estava diante de Lucas, com os olhos ainda fixos nele, mas agora com um sorriso frio. "Você não deveria ter vindo", ela sussurrou, sua voz cheia de uma melancolia que fazia com que o sangue de Lucas gelasse. Ele tentou gritar, mas não conseguia. A mulher levantou a mão e, ao tocá-lo, Lucas sentiu uma dor intensa, como se sua energia estivesse sendo drenada para dentro da tela. Ele estava sendo levado para aquele lugar, onde as almas perdidas eram aprisionadas eternamente. "Agora você será parte da minha coleção", disse ela, e a tela ao redor dele começou a se fechar. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio rosto, refletido na pintura, olhando-o com uma expressão de horror. Na manhã seguinte, um grupo de caçadores passou pela cabana e encontrou tudo em silêncio. As portas estavam abertas, mas a cabana parecia estar completamente vazia. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de que algo tivesse acontecido. Mas ao entrar, algo os fez parar. O quadro estava diferente. A mulher na pintura, que antes parecia triste e distante, agora parecia estar sorrindo, com os olhos fixos em qualquer um que se atrevesse a olhar para ela. Os caçadores tentaram sair rapidamente, mas o que ninguém soubera era que a cabana nunca havia sido apenas uma construção normal. Ela estava amaldiçoada, e aqueles que entravam nela se tornavam parte de um ciclo eterno de almas perdidas, cada uma delas presa dentro das paredes daquela pintura. A casa, agora vazia, continuava aguardando seu próximo visitante, e o quadro jamais deixaria de exigir um novo morador. O que você faria se visse diante de uma pintura como essa? Seria capaz de resistir? E, mais importante, você conseguiria sair ileso de um lugar onde o tempo se distorce e as almas são coletadas? Inscreva-se no canal, e não perca o próximo capítulo. O medo está esperando por você. Cemitério. Para muitos, um lugar de silêncio, tristeza e mistério. Mas hoje vamos desvendar uma história que vai mostrar que cemitérios são muito mais do que apenas locais para enterrar os mortos. Eles são verdadeiros repositórios de histórias, arte, cultura e até transformações sociais que refletem a vida das comunidades que os cercam. Prepare-se para uma narrativa detalhada, que vai te prender do início ao fim, revelando fatos pouco conhecidos e curiosidades que você provavelmente nunca ouviu. Tudo começou em épocas remotas, quando os primeiros seres humanos começaram a sepultar seus mortos com cuidado e respeito. As práticas funerárias eram carregadas de simbolismo e ritual, com sepulturas cuidadosamente preparadas e acompanhadas de objetos pessoais, para garantir que os falecidos tivessem conforto na outra vida. Esse respeito pela morte e pelos mortos é um traço universal das culturas humanas, mesmo que suas formas e crenças variem bastante entre si. Na antiguidade, por exemplo, os egípcios criaram um complexo sistema de sepultamento, que envolvia múmias e pirâmides, buscando a eternidade para seus mortos.
Com o passar do tempo, a relação dos humanos com a morte e os cemitérios mudou bastante. Durante a Idade Média, os cemitérios passaram a ser vinculados principalmente à Igreja, que utilizava esses espaços para reforçar a fé e os valores religiosos. Os cemitérios ficavam próximos às igrejas, e os túmulos eram decorados com símbolos religiosos que falavam sobre o juízo final e a vida eterna. No entanto, com o crescimento das cidades, esses espaços tornaram-se pequenos e insuficientes, o que trouxe vários problemas para a saúde pública e para a organização urbana. Foi a partir do século XIX que os cemitérios começaram a se transformar de verdade. Surgiram os chamados cemitérios-jardins, projetados para serem não só locais de sepultamento, mas também espaços de convivência, onde as pessoas pudessem visitar, refletir e até aproveitar a natureza. Esses cemitérios contam com áreas verdes, caminhos planejados, esculturas e monumentos que homenageiam os falecidos de forma artística. Exemplos famosos são o cemitério Père-Lachaise, em Paris, e o Highgate, em Londres, que são visitados por turistas do mundo inteiro, interessados tanto na história quanto na arquitetura e na arte desses locais. Além disso, cemitérios carregam uma aura de mistério e histórias que mexem com a imaginação popular. Muitos relatos de fantasmas, aparições e fenômenos inexplicáveis são contados por quem visita ou mora perto desses lugares. Essas histórias alimentam o folclore local e despertam tanto medo quanto fascínio. No entanto, por trás desses relatos, também há estudos científicos que tentam explicar esses fenômenos, mostrando que a relação do ser humano com a morte é complexa e cheia de significados, que vão muito além do medo. Do ponto de vista social, cemitérios são espaços que guardam a memória coletiva das comunidades. Eles documentam a trajetória de famílias, acontecimentos históricos e momentos importantes, como guerras e epidemias. Por isso, visitar um cemitério é como fazer uma viagem no tempo, conhecendo a história viva das pessoas que construíram as cidades e a cultura local. Muitos cemitérios também promovem eventos culturais e educativos, ajudando a transformar o luto em aprendizado e respeito pela vida. Para finalizar, vale destacar que cemitérios são, acima de tudo, lugares de reflexão. Caminhar entre os túmulos é uma oportunidade para pensar na finitude da vida, no valor do tempo que temos e na importância de deixarmos um legado positivo para o futuro. É um convite para olhar para dentro e se conectar com aquilo que é realmente eterno: a memória, o amor e a humanidade. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta qual parte mais te tocou. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Cemitério. Um lugar que carrega consigo histórias de vida, mistérios e uma conexão profunda com o que significa ser humano. Mais do que um local de descanso para os mortos, os cemitérios são espaços cheios de significado, cultura e até surpresas que a maioria das pessoas desconhece. Nesta história completa, você vai descobrir como os cemitérios atravessaram séculos, refletindo mudanças sociais, religiosas e culturais, além de guardar segredos que ainda provocam curiosidade e fascínio. Fique comigo até o final para entender tudo isso de forma envolvente e detalhada. Desde os tempos pré-históricos, os seres humanos demonstram um cuidado especial com seus mortos. Escavações arqueológicas mostram sepultamentos antigos onde os corpos eram cuidadosamente enterrados acompanhados de objetos que teriam significado na vida após a morte. Esse respeito é um traço universal, mas a forma como cada cultura lidava com a morte e os cemitérios variava muito. Na Roma antiga, por exemplo, os cemitérios eram localizados fora da cidade, mas próximos às estradas principais, para que a memória dos mortos fosse preservada e sua presença constante. Na Idade Média, a influência da Igreja Católica foi determinante na organização dos cemitérios. Eles passaram a ser anexos às igrejas, com uma forte carga simbólica e religiosa. As lápides e túmulos traziam símbolos cristãos, como cruzes, anjos e representações do juízo final, reforçando a crença na vida eterna e no perdão dos pecados. No entanto, com o aumento das populações urbanas, esses espaços se tornaram pequenos e insuficientes, o que levou à superlotação e a problemas de saúde pública. A partir do século XIX, com o crescimento das cidades e o avanço da medicina, os cemitérios modernos começaram a surgir. O conceito de cemitérios-jardins ganhou força, com áreas verdes, caminhos planejados e esculturas artísticas, transformando esses espaços em locais de visitação, reflexão e convivência. O cemitério Père-Lachaise, em Paris, é um dos exemplos mais famosos,
com túmulos de personalidades célebres e uma arquitetura que atrai visitantes do mundo inteiro, interessados não apenas na história, mas também na arte desses locais. Além da história e da arte, os cemitérios são palco de muitas lendas e mistérios. Contos de aparições, fenômenos inexplicáveis e experiências sobrenaturais fazem parte do folclore de várias regiões. Essas histórias despertam o medo e a fascinação, alimentando o imaginário popular. Embora muitos desses relatos possam ser explicados pela psicologia ou por fenômenos naturais, eles continuam a fortalecer a ligação emocional das pessoas com os cemitérios, tornando os espaços cheios de magia e mistério. No campo social, os cemitérios funcionam como documentos vivos da história das comunidades. Eles guardam memórias de famílias, eventos importantes e momentos marcantes, como guerras e pandemias. Muitos túmulos e monumentos são verdadeiras homenagens a pessoas que fizeram a diferença em suas épocas, preservando legados que influenciam até hoje. Além disso, diversos cemitérios promovem atividades culturais e educativas, incentivando a visitação e o respeito pela memória dos que partiram. Por fim, os cemitérios são espaços de profunda reflexão e conexão com a vida e a morte. Caminhar por esses locais pode ser um convite para pensar na efemeridade da existência, na importância dos relacionamentos e na necessidade de valorizar o presente. Artistas, escritores e filósofos já buscaram inspiração nos cemitérios, encontrando neles um espaço para meditação sobre o tempo e o legado que deixamos. Assim, o cemitério se torna um lugar onde passado e presente se encontram, oferecendo uma experiência única e transformadora. Se você gostou dessa história completa sobre cemitérios, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar qual parte mais te surpreendeu. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de histórias fascinantes. Cemitério. Um espaço que, à primeira vista, pode parecer silencioso e até assustador, mas que guarda uma história rica, cheia de significado, mistérios e conexões profundas com a humanidade. Hoje, você vai acompanhar uma narrativa completa sobre cemitérios que vai revelar por que esses lugares são muito mais do que apenas locais para enterrar os mortos. Eles são testemunhas do tempo, da cultura e da vida das pessoas. Fique comigo até o final para descobrir fatos surpreendentes e curiosidades que vão mudar seu jeito de ver esses espaços. Desde os primórdios da civilização, o ser humano sempre mostrou uma relação especial com a morte. Arqueólogos encontraram sepulturas que datam de milhares de anos atrás, com restos cuidadosamente enterrados junto a objetos pessoais, mostrando que desde sempre houve um cuidado e respeito pelo momento do adeus. Com o passar dos séculos, os cemitérios foram se moldando conforme as crenças e os costumes de cada época. Na antiguidade, os túmulos eram muitas vezes construídos para exibir poder e status, como as pirâmides do Egito, que buscavam garantir a imortalidade do faraó. Na Idade Média, a Igreja Católica assumiu o controle dos cemitérios, aproximando-os das igrejas e revestindo-os de simbolismos religiosos. As lápides e os monumentos traziam imagens e inscrições que refletiam a crença na vida eterna e no juízo final, ajudando a confortar os vivos diante da perda. Contudo, o crescimento das cidades e a falta de espaço causaram problemas sérios, como a superlotação e os riscos à saúde pública, o que forçou a criação de novos modelos para cemitérios. A Revolução Industrial trouxe consigo grandes transformações urbanas e sociais, e com elas a necessidade de cemitérios mais organizados, afastados dos centros urbanos e planejados para o conforto dos visitantes. Surgiram então os cemitérios-jardins, que combinavam áreas verdes, arte e memória, transformando a visita a esses locais em uma experiência tranquila e até prazerosa. Exemplos famosos, como o cemitério de Montparnasse, em Paris, e o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, são conhecidos por sua beleza e história. Além de sua função prática, cemitérios são verdadeiros templos de lendas e mistérios. Histórias de fantasmas, aparições e fenômenos inexplicáveis permeiam a cultura popular e atraem curiosos e pesquisadores. Embora muitos desses relatos possam ser interpretados por explicações científicas, eles revelam o fascínio que a morte e o desconhecido exercem sobre a humanidade, criando um elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos que nunca se rompe totalmente. No aspecto social, os cemitérios são arquivos abertos da história das comunidades. Eles guardam nomes, datas e eventos que marcaram épocas, funcionando como memória coletiva. Túmulos de personalidades importantes, monumentos de guerra e áreas dedicadas a vítimas de tragédias mostram como esses espaços refletem a história de um povo, ajudando a preservar a identidade e a cultura local.
Além disso, muitos cemitérios promovem eventos educativos e culturais que transformam o luto em aprendizado e respeito. Por fim, visitar um cemitério é um convite à reflexão sobre a vida e a morte, sobre o que deixamos para trás e o valor do tempo que temos. Muitos artistas e pensadores já encontraram nesses locais um espaço para meditação e inspiração, onde passado e presente se encontram para nos lembrar da nossa condição humana e da importância de vivermos com consciência e amor. Assim, o cemitério se torna um lugar que fala, mesmo em silêncio, sobre a eternidade da memória e do sentimento. Se gostou dessa história, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta qual curiosidade mais te surpreendeu. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Cemitério. Um lugar que carrega um misto de emoções: medo, respeito, saudade e, para alguns, até fascínio. Mas além dessas sensações, cemitérios são testemunhas silenciosas de uma história rica, cheia de detalhes que poucos conhecem. Nesta história completa, vamos explorar as origens, a evolução e os segredos que esses espaços guardam, revelando seu papel fundamental na preservação da memória, na cultura e na conexão entre o passado e o presente. Fique comigo até o fim para entender tudo isso de uma forma envolvente e única. Desde a antiguidade, o ser humano demonstrou um cuidado especial com seus mortos. As primeiras sepulturas, descobertas em sítios arqueológicos, mostram que já havia rituais e objetos deixados junto aos corpos, indicando uma crença na continuidade após a morte. Na Roma antiga, os cemitérios ficavam fora das cidades, mas ao longo das estradas, para que as histórias dos mortos fossem lembradas e respeitadas por todos. Esse cuidado evoluiu muito ao longo do tempo, refletindo as diferentes crenças e costumes das sociedades. Na Idade Média, os cemitérios passaram a ser vinculados diretamente à igreja, sendo construídos próximos às igrejas e repletos de símbolos religiosos que transmitiam mensagens de fé e esperança na vida eterna. As lápides eram decoradas com cruzes, anjos e inscrições que lembravam o juízo final, buscando conforto para os que ficaram. Porém, com o aumento da população urbana, os cemitérios se tornaram pequenos demais, superlotados e insalubres, o que levou à busca por novos modelos. Com a Revolução Industrial, houve uma grande transformação urbana e social, e os cemitérios precisaram acompanhar essa mudança. Surgiram os cemitérios-jardins, que combinavam áreas verdes, arte e memória, criando espaços que não eram apenas para o descanso dos mortos, mas também para a visitação e a reflexão dos vivos. Locais como o Cemitério de Recoleta, na Argentina, e o Cemitério da Consolação, em São Paulo, são exemplos dessa tendência, conhecidos por suas esculturas, túmulos históricos e importância cultural. Além da história e da arte, os cemitérios são ricos em mistérios e lendas que povoam a imaginação popular. Relatos de aparições, vozes e luzes inexplicáveis fazem parte do folclore local, despertando tanto medo quanto curiosidade. Embora muitos desses fenômenos possam ser explicados pela ciência, eles reforçam a conexão emocional entre as pessoas e esses espaços, mantendo vivo o fascínio pelo desconhecido e pelo sobrenatural. No aspecto social, os cemitérios são espaços fundamentais para a preservação da memória coletiva. Eles guardam registros de famílias, eventos históricos e momentos marcantes como guerras, epidemias e grandes mudanças sociais. Visitá-los é uma forma de conhecer a história local e honrar aqueles que ajudaram a construir o presente. Muitos cemitérios também realizam eventos culturais, tornando o luto um momento de aprendizado, homenagem e celebração da vida. Para concluir, cemitérios são muito mais do que lugares de silêncio e tristeza. São espaços de profunda reflexão sobre a vida, a morte e o legado que deixamos. Caminhar entre as lápides é um convite para valorizar o presente, repensar o futuro e conectar-se com a história da humanidade. Artistas, escritores e pensadores sempre encontraram nesses locais um refúgio para meditar sobre o tempo e o significado da existência, transformando o cemitério em um lugar de inspiração e memória eterna. Se essa história te prendeu, deixa seu like, compartilha com seus amigos e comenta qual parte mais te marcou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos repletos de histórias incríveis. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Cemitério. Um nome que carrega mais do que o peso da morte, carrega a presença daquilo que ainda vive na lembrança. Mas e se eu te dissesse que alguns cemitérios guardam histórias tão intensas e enigmáticas, que parecem vivas até hoje? Na história de hoje,
você vai conhecer o caso real de um cemitério esquecido por mapas, ignorado por registros oficiais e rodeado por segredos que, por muito tempo, ninguém ousou investigar. Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua percepção do que existe além do que conseguimos ver. Em uma região isolada do sul do Brasil, entre colinas cobertas por mata densa e trilhas pouco exploradas, existia uma comunidade rural chamada Pedra Branca. Com menos de 300 habitantes, o local parecia ter parado no tempo. E foi exatamente lá que surgiu uma lenda que se recusava a morrer, a do Cemitério dos Silenciados. Os moradores mais antigos afirmavam que, a cerca de 2 quilômetros da vila, existia um cemitério que não constava em nenhum documento da prefeitura. Um local usado durante um período sombrio da história do povoado, onde eram enterradas pessoas consideradas inconvenientes. Segundo relatos, esse cemitério começou a ser usado por volta de 1947, quando a região passou por uma intensa disputa de terras. Quem se opusesse aos poderosos donos das fazendas, desaparecia misteriosamente. Alguns acreditavam que essas pessoas eram levadas à força durante a noite e enterradas em valas abertas às pressas. Um antigo diário encontrado na casa de um senhor falecido descrevia em detalhes o som de carroças passando no meio da madrugada e a terra sendo virada enquanto o resto da cidade dormia. Apesar dos relatos, por décadas ninguém nunca encontrou provas reais da existência desse cemitério. Mas em 1998, uma forte chuva provocou um deslizamento de terra em uma encosta próxima à trilha principal da comunidade. Junto à lama, começaram a aparecer pedaços de madeira podre, cruzes enterradas e, mais profundamente, fragmentos de ossadas humanas. A polícia foi chamada, mas, estranhamente, o caso foi logo arquivado, com a explicação oficial de que se tratava de um antigo cemitério indígena, mesmo sem nenhuma evidência cultural concreta que sustentasse essa versão. Os moradores não acreditaram, mas também não podiam fazer nada. O silêncio voltou a dominar Pedra Branca. Porém, um grupo de jovens da região, inconformado com o mistério, decidiu investigar por conta própria. Com lanternas, GPS e câmeras, eles entraram na mata em busca do que chamavam de solo proibido. Depois de 2 noites de buscas, encontraram o que parecia ser a entrada de um espaço demarcado por pedras cobertas de musgo. No centro, uma cruz enferrujada fincada em um toco de árvore. Ao redor, o solo tinha depressões que lembravam valas antigas. Quando começaram a cavar superficialmente em um dos pontos, encontraram restos de caixões destruídos e objetos pessoais, relógios, alianças, sapatos. A prova que a comunidade precisava. A notícia se espalhou, e a imprensa local foi até o vilarejo. Começaram a surgir histórias de famílias que haviam perdido parentes na época das disputas de terra e nunca encontraram os corpos. A pressão pública forçou a abertura de uma investigação oficial. Especialistas em arqueologia forense foram chamados, e confirmou-se que ao menos 37 corpos estavam enterrados de forma irregular naquele local. A prefeitura, pressionada, reconheceu o local como um cemitério clandestino de importância histórica e decidiu transformar a área em um memorial. Hoje, o Cemitério dos Silenciados é considerado um dos lugares mais impactantes da região. Visitas guiadas são feitas com total respeito, contando a verdadeira história por trás daquele solo. Um pequeno museu foi montado com os objetos encontrados nas escavações, e os nomes das possíveis vítimas foram gravados em uma parede de pedra, para que nunca mais sejam esquecidos. O que antes era apenas uma lenda, virou símbolo de justiça e memória. E assim, os silenciados, enfim, puderam ser ouvidos. Se essa história te prendeu até aqui, deixa seu like, compartilha com quem ama mistérios reais e comenta. Você acha que ainda existem outros lugares assim, escondidos do mundo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas. Cemitério. Só de ouvir essa palavra, a mente já começa a criar imagens. Túmulos, cruzes, silêncio. Mas e se, por trás desse silêncio, existisse algo que nunca parou de se mover? E se existisse um cemitério onde o tempo parecia agir de forma diferente? Na história de hoje, você vai conhecer o caso impressionante do Cemitério do Tempo Reverso, um lugar tão misterioso que até os relógios param ao seu redor. Prepare-se para uma história que mistura realidade, lenda e um fenômeno inexplicável que até hoje desafia especialistas e intriga os moradores da região. No interior de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Monte Verde da Serra.
pouco conhecida no mapa turístico, é famosa entre os moradores vizinhos por abrigar um cemitério extremamente antigo, que, segundo os registros, começou a ser utilizado em 1823. O local, cercado por uma floresta densa e úmida, parece parado no tempo. Literalmente. Relógios não funcionam direito ali. Bússolas enlouquecem. E até equipamentos eletrônicos apresentam falhas quando se aproximam da parte central do terreno. Durante décadas, ninguém deu muita importância a isso. Diziam ser apenas interferência natural ou histórias inventadas pelos mais velhos. Mas tudo começou a ganhar proporções maiores quando um professor de física aposentado, chamado Dr. Francisco Magalhães, decidiu investigar o local por conta própria. Ele havia ouvido relatos de que, dentro do cemitério, as sombras dos visitantes pareciam mudar de direção mesmo sem movimento do sol. Intrigado, levou consigo uma série de equipamentos, cronômetros, sensores de campo magnético e até câmeras de alta precisão. O que descobriu ali não apenas confirmou as lendas, como trouxe ainda mais perguntas. Os cronômetros, que funcionavam perfeitamente do lado de fora, começavam a atrasar segundos preciosos ao entrar na área. E mais impressionante, ao sair, voltavam ao tempo normal como se nada tivesse acontecido. O estudo chamou a atenção de universidades e pesquisadores independentes, que visitaram Monte Verde da Serra em busca de explicações. Alguns teóricos sugeriram que o solo da região poderia conter um tipo raro de mineral capaz de interferir em ondas eletromagnéticas. Outros cogitaram a existência de uma falha geológica capaz de distorcer pequenas percepções do tempo. Nenhuma das hipóteses, no entanto, explicava as alterações nas sombras, os relatos de sonhos repetidos entre visitantes e o comportamento anormal dos dispositivos eletrônicos. E foi aí que surgiram os registros mais perturbadores. Pessoas que entravam no cemitério e alegavam ter visto parentes falecidos como se estivessem vivos, realizando atividades do passado. Um caso específico chamou a atenção da mídia. Uma mulher de 42 anos, chamada Elisa, visitou o túmulo do avô que nunca conheceu. Ela afirmou que, ao se aproximar da sepultura, viu um homem sentado na beirada do túmulo, fumando um cigarro e cantando uma canção antiga. Ao tentar se aproximar, o homem olhou para ela e disse: "Chegou cedo demais, minha filha." No instante seguinte, ele desapareceu como névoa. A mulher desmaiou e foi socorrida por visitantes que estavam próximos. Desde então, ela diz ter sonhos recorrentes com o mesmo homem, sempre naquele mesmo lugar, sempre repetindo a mesma frase. Após inúmeros relatos similares, a prefeitura decidiu restringir o acesso ao cemitério fora do horário comercial. Até hoje, apenas visitas monitoradas são permitidas, e um grupo de estudiosos permanece catalogando os fenômenos registrados no local. O mistério permanece sem resposta clara. Mas uma coisa é certa: o cemitério do tempo reverso não é apenas um lugar de descanso eterno, é também uma ponte entre o que já passou, o que está acontecendo e talvez, o que ainda vai acontecer. Se essa história te deixou arrepiado, já deixa seu like, compartilha com quem ama um bom mistério e comenta aqui embaixo. Você acredita que o tempo pode ser alterado por lugares específicos? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nas próximas histórias tem mais segredos enterrados esperando por você. Até o próximo vídeo. Cemitério. Para muitos, um lugar de luto. Para outros, um portal. Mas há um caso, entre tantos esquecidos pela história oficial, que desafia qualquer lógica ou explicação. É o tipo de história que passa de geração em geração, mas que poucos têm coragem de investigar de verdade. Hoje, você vai conhecer a história do Cemitério das Três Marias, um local escondido em uma pequena cidade do interior do Pará, onde 3 túmulos idênticos escondem um segredo tão profundo que nem o tempo foi capaz de apagar. Se prepare, porque essa história vai te prender do início ao fim, e talvez fazer você olhar para os cemitérios com outros olhos. Tudo começou em 1951, na pacata cidade de Santa Luzia do Norte. Era um vilarejo isolado, cercado por mata fechada, onde as pessoas viviam da pesca e da agricultura. Não havia luz elétrica, nem estradas pavimentadas, apenas um povoado unido por tradições antigas e por uma fé quase inabalável. No centro da cidade, existia um pequeno cemitério com cerca de 20 túmulos. Entre eles, 3 túmulos chamavam a atenção, todos com o mesmo nome, Maria. Nenhum sobrenome, nenhuma data.
Apenas o nome Maria gravado em letras esculpidas à mão, com uma cruz simples no topo. A partir dali, começaram os boatos. Segundo os moradores mais antigos, essas 3 Marias eram irmãs que morreram misteriosamente na mesma noite. Diziam que eram filhas de uma curandeira muito conhecida na região, mulher sábia e respeitada, mas que despertava medo em alguns por suas práticas com ervas e orações desconhecidas. Reza a lenda que, em certa noite de lua cheia, as 3 meninas desapareceram na floresta. Foram encontradas dias depois, deitadas lado a lado, com as mãos dadas, em uma clareira sem nenhum sinal de ferimento ou luta. Os olhos estavam abertos, e no chão, ao redor dos corpos, havia símbolos estranhos desenhados com carvão. A mãe das meninas nunca falou uma palavra sobre o que aconteceu. Enterrou as 3 no cemitério com suas próprias mãos, cavando cada cova sozinha. Durante a cerimônia, que ninguém teve coragem de assistir de perto, a mulher teria dito apenas uma frase: "Aqui elas dormem. E quando for preciso, elas vão acordar." Desde então, o vilarejo nunca mais foi o mesmo. Pessoas relatavam ouvir vozes infantis vindo do cemitério durante a madrugada. Brinquedos deixados sobre os túmulos desapareciam misteriosamente. E o mais estranho, todos os relógios da cidade paravam por alguns minutos às 3h33 da manhã, o horário exato em que, segundo os registros, as meninas foram encontradas. Em 1978, um jornalista de Belém decidiu investigar o caso após ouvir as histórias em uma feira local. Foi até a cidade, conversou com moradores, visitou o cemitério e fez diversas anotações. Porém, depois de retornar para a capital, desapareceu sem deixar vestígios. O seu carro foi encontrado na beira de uma estrada, com o caderno de anotações jogado no banco do passageiro. No caderno, a última frase escrita foi: "Elas estão acordando." Desde então, mais ninguém tentou investigar a fundo o mistério das 3 Marias. Com o passar dos anos, a cidade cresceu, ganhou energia elétrica e conexão com o restante do estado. Mas o cemitério permaneceu intocado. Ninguém ousa reformar, mexer nos túmulos ou sequer cortar a grama que cresce em volta deles. O respeito, ou o medo, ainda fala mais alto. Muitos dizem que os túmulos das 3 Marias são um ponto de energia sobrenatural. Pessoas que sofrem de insônia, crises de ansiedade ou dores inexplicáveis relatam melhor após visitar o local e deixar uma flor branca sobre os túmulos. Outros afirmam ter sonhos com as meninas, sempre no mesmo cenário. Uma clareira iluminada pela lua, as 3 de mãos dadas, olhando fixamente para quem as observa. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite de 1951. Teria sido um ritual? Um fenômeno natural desconhecido? Ou algo que vai além da nossa compreensão? A verdade é que, por mais que o tempo passe, as 3 Marias continuam ali, imóveis, silenciosas e, talvez, à espera. Espera de quê? Ninguém sabe. Mas quem passa por ali, sente. E esse sentimento não pode ser ignorado. Se essa história te deixou arrepiado, já deixa seu like, compartilha com aquele amigo que ama casos misteriosos e comenta aqui embaixo. O que você acha que aconteceu com as 3 Marias? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo tem mais histórias que parecem lendas, mas que podem ser reais. Até lá!